Então, graça e paz a todos os irmãos, bom dia. Estamos muito felizes porque chegamos ao final da nossa jornada. Deus seja louvado por isso. Hoje completamos os 40 dias na madrugada, desde o dia 7 de outubro. Deus seja louvado por todos aqueles que chegaram até o final, desde o início. Deus seja louvado também por aqueles que pegaram a caminhada já no caminho. Isso é muito bom, o importante é que você chegou. Isso é maravilhoso. E hoje vamos falar de um assunto bem delicado, último capítulo desse livro, que tem como tema as tribos perdidas. Vocês vão ver quais são as tribos que não vão entrar no céu. De todas aquelas que nós falamos, qual não vai entrar? Quais, né? Que são duas. E conosco está o nosso querido irmão missionário, irmão Johnny Santos. Ele que tinha que fechar, né? Departamental de Intercessão da União, por enquanto, da União Norte. E com ele a palavra. Irmão Johnny, seja bem-vindo. Amém. Deus seja louvado, graça e paz a todos. Deus abençoe a todos que estão ouvindo, que ainda irão ouvir também essas mensagens. É de muita importância a situação dessas tribos perdidas, né? Que lição elas trazem para nós? Uma pessoa perdida traz alguma lição para uma pessoa que está querendo ser salva? Sim, traz, né? O apóstolo Paulo chegou a dizer mesmo, da fraqueza do teu irmão, da tua irmã, do teu companheiro, tira tua força. Tá? Então aprenda com os erros, né? E talvez alguns erros dessas pessoas, às vezes eu estou cometendo aquele erro. E, às vezes eu estou julgando ele pelo erro que está cometendo, mas eu estou, às vezes, na mesma linha, né, do erro dele. Então, é muito importante nós estudarmos essas situações para saber até onde está a minha vida. Mas eu quero deixar aqui do texto de Atos, capítulo 19, para a igreja aqui reunida, aos que irão ainda ouvir, Atos 20, perdão, e o versículo 22 e 23, Paulo diz: agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo que ali me sucederá. Sei que, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões, sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa ou preciosa, como tesouro para mim mesmo. Contanto que possa contemplar a missão, ou completar a missão, e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que vai ser essa mensagem de Paulo, é que nós vamos entender algo muito importante hoje nessas duas tribos perdidas para nós. E eu ressalto somente a palavra que nós não devemos considerar a nossa vida como um tesouro precioso demais para mim. Como cristãos, aqueles que acreditam na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aceitaram esse chamado para ser uma nova criatura, entregaram-se. Lembre bem, a nossa vida não é mais preciosa para nós mesmos. Tá? Nós temos uma missão e devemos completar essa missão. E essa missão nossa é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, as duas tribos que nós vamos falar hoje é de Efraim e Dan. E muito tem sido falado a respeito dessas tribos perdidas de Israel, e muitas teorias fantasiosas também têm sido inventadas em relação a essas classes, a elas. Não tentaremos aqui seguir nenhuma dessas linhas de discussão, mas nós vamos aprender o que aconteceu com essas tribos e tirar uma lição para nós hoje. Bom, no capítulo que foi lido anterior,
falou e vimos das tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Manassés. Mas não foi mencionado aqui, dentre as 12 tribos, Efraim e Dan, né? E eles só tinham parte na Palestina, mas os seus nomes foram imortalizados e serão representados no reino de Deus por toda a eternidade, enquanto os nomes de Efraim e Dan caem no esquecimento. São as tribos perdidas de Israel. Ok? Então, o que nós temos aqui nessa primeira parte? Quero salientar o seguinte: nomes imortalizados. Quem são os nomes imortalizados? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nome imortalizado. Nome imortalizado. Aqueles que não tiveram a vida preciosa para si mesmo. Tinham uma tarefa, tinham uma missão. E eles estão prontos para cumprir sua missão, aceitar o chamado, nome imortalizados, né? Enfim, nós temos vários textos da Bíblia Sagrada que mostram como você deve imortalizar o seu nome. Ok? Então vamos lutar em prol disso. Efraim e Dan não imortalizaram o seu nome. Por quê? Nós vamos saber. Ok? Então tente, como Jesus Cristo uma certa vez disse para os discípulos que estavam aqui naquela ansiedade de operar cura e expulsar demônios, e vi outras pessoas, e Jesus Cristo disse: olha, vocês não devem se preocupar com isso. Vocês devem se preocupar se o nome de vocês permanece no livro da vida. Nome imortalizado. Tá? Então, imortalizar o nome no livro da vida e no livro memorial, é essa a nossa missão. Nós não devemos imortalizar o nosso nome no livro da morte. Condenados para sempre. Não, esse não. Não é a nossa missão. Ok? Então, vamos falar de Efraim primeiro e depois entramos em Dan. Porque o altivo Efraim, que foi a força do reino de Israel, e Dan, que foi ultrapassado apenas por Judá no número de seus guerreiros, quando entraram na terra prometida, foram excluídos do último e grande encontro de Israel com os tribos. Efraim era um filho de uma princesa egípcia, que era idólatra, que se casou com José. José, com esse casamento, gerou 2 filhos, Efraim e Manassés. É claro, evidente, meus queridos. E uma das coisas aqui, bem notória na vida de uma criança, é a influência que ele recebe de sua mãe. Quando está sendo gerado no seu ventre e logo depois que vem ao mundo, desde quando ele está mamando até o desmame. Tudo é uma corrente que emana da sua mãe, de uma mãe para o filho. Tanto no ventre como quando ele está mamando. E a influência que ele recebe depois do desmamar. Então ele continua recebendo as influências de sua mãe. Incrível que pareça, mas é isso. E Efraim, ele foi dado a mais a essa situação, ele pendeu mais para o lado de sua mãe do que pelo seu pai José. Manassés foi diferente. Manassés pendeu mais para o lado do pai. Aí você diz: poxa vida, então dá a entender, talvez venha entender, alguém venha entender assim. Então Manassés, José olhou mais para Manassés e não olhou para Efraim? Não, ele não fez essa acepção, ele não separou. Estudando a história de José como um pai, sacerdote, um profeta de Deus, um homem do Senhor, ele evangelizou a sua casa, ele evangelizou os seus filhos, ele pregou a palavra para os seus filhos, mostrou o Deus verdadeiro, que deveria ser adorado, reverenciado e servido. Ele fez isso. Mas, no entanto, Manassés não pendeu muito para esse lado
do seu pai, para o Deus do seu pai. Pendeu mais para os ídolos de sua mãe, egípcia. Tá? Então, ela, de uma certa forma, ela teve influência sobre os dois? Teve. Também. Tanto Manassés como Efraim tiveram essa influência. Mas, infelizmente, pela misericórdia, Efraim, ele pendeu mais para o lado de sua descendência materna. Tem uma frase aqui utilizada no livro: há um poder no treinamento piedoso na infância que molda o caráter. E é verdade, poder extraordinário. Então, eu quero até pedir aos irmãos que não deixem de orar pelas novas mães que estão surgindo agora, os novos jovens que estão casando, que estão pensando em ter filhos. Vamos dar conselho para eles, que nós já tivemos filhos, já passamos por esse lado, por essa estrada aí. Sempre que possível, dê um conselho, né, que uma mãe cristã pode criar, pode aí ter um filho cristão, uma bênção para a sociedade, para a igreja, né? É muito importante isso da nossa parte, tanto mães como pais. Bom, nós temos apenas um vislumbre da vida pessoal de Efraim, que é apresentado. O registro afirma que seus filhos, em sua expedição saqueadora, roubaram o gado pertencente à tribo de Gade. E os filhos de Gade, o que fizeram? O mataram. Os filhos de Efraim. O texto bíblico mostra que, pelo que por muitos dias o chorou Efraim pelos seus filhos, e seu pai, cujos nomes vieram para o consolar. Então, Efraim chorou muito pelos seus dias. Seu pai veio para consolar, né, por causa da morte dos seus dois filhos, porque cometeram um erro grotesco. Roubaram, transgrediram a lei de Deus, quando a lei de Deus diz: não furtarás. E eles transgrediram e não tiveram. Aí você diz: poxa, irmão, ele não teve arrependimento daquele pecado que ele cometeu, não foi avisado. Estava dentro do povo de Israel. A lei de Deus era lida, relida, para que não esquecessem. E cada criança tinha um cordão com uma tabinha de argila escrito os mandamentos de Deus, que quando seus pais estivessem andando com seus filhos, eles pegavam e pediam para a criança ir repetindo junto com ele. Deus pediu que fizesse esse cordão com uma argila, com os mandamentos, resumindo ali, para que a criança não esquecesse. Mas veja só, esqueceu, transgrediu a lei de Deus, foi pelo impulso, foi pelo pecado, né? Então, enquanto Efraim ainda estava de luto pela perda dos seus filhos, outro filho lhes nasceu. E ele chamou o filho de Berias, ou significado mal. Porque as coisas iam mal com eles, iam mal na sua casa, não iam bem. Coração dividido entre o céu e a terra. Assim vivia Efraim e toda a sua descendência. Por mais estranho que pareça, Berias veio o mais ilustre de todos os descendentes. E foi um comandante de Israel, chamado Josué, um grande líder, né? Que era chamado Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. Mas o seu nome foi mudado. Ele participou daquela expedição dos 10 espias, né? Foi muito fiel naquilo que relatou, incentivou o povo a ser fiel a Deus e acreditar no Senhor e partir, então, para uma terra prometida. Não duvidar das promessas de Deus. Ele foi este homem firme, pulso firme. Então, nós temos aí a primeira descendência de Efraim, que sobressaiu na adoração, na fidelidade e eternizou o seu nome. Josué. Que seu nome foi mudado de Osé para Josué. Osé quer dizer ajudado, Josué, ajudado de Jeová. Ou a palavra Jeová não existe, J não existe no hebraico. Então, ajudado de Yahvé, né? Ajudado
E outro nome, né, que é utilizado, que é bem difícil de falar de Deus no hebraico, mas vamos utilizar a palavra Yahvé. Então, ajudado de Yahvé. Esta mudança de nomes era comuns naquela época. Nós temos outra pessoa que foi mudado o nome? Abrão para Abraão. Tornou o pai de todas as nações, né? Segundo Abraão. Depois, descendente de Abraão. Jacó. O enganador foi mudado, então, para Israel, príncipe de Deus. Então, era bem comum essas situações naquela época. Outros ilustres descendentes de Berias eram sua filha chamada Seara, que edificou 2 cidades. E uma dessas cidades morava ali Eli, o sacerdote. E dessa tribo saiu um outro grande homem bíblico, chamado Samuel, o ilustre Samuel. Depois de sua mãe orar para que seu ventre fosse aberto, ela dedicou aquele menino a Deus. Samuel foi chamado já na infância para ser um profeta de Deus. Mas ele foi profeta, foi juiz, foi educador. Foi o primeiro homem a começar um sistema educacional. Hoje nós temos as escolas aí públicas, né? Temos as nossas escolas também particulares da nossa igreja. Mas quem começou esse sistema, então, foi Samuel, pertencente à tribo de Efraim. Então, eram todos perdidos, não teve alguém que pudesse sobressair dessa tribo. Sim, mas nós temos homens ilustres, foram mulheres ilustres que eternizaram o seu nome. Tá? Então, ele julgou Israel por vários dias de sua vida. E foi um homem por excelência. Tá? Quando você ler a história de Samuel, você entende que homem extraordinário foi Samuel. Uma das coisas que me toca muito de Samuel, quando leio a história dele, é quando o povo de Israel pede um rei físico e deixa o seu rei todo forte e poderoso. Samuel vai chorando diante do Senhor. E o Senhor conforta Samuel, diz: Samuel, o povo não rejeita a ti, rejeita a mim. Aí eu vejo Deus chorando. E chorei, e choro toda vez que leio isso, porque vejo um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, e de repente é rejeitado. Pelo quê? Ele nada cometeu de ruim ou de mal com o povo. Sempre o bem, sempre ajudando, sempre ali organizando, sempre fazendo com que ele chegasse à cidade santa para serem felizes. Mas ele foi rejeitado. Esse episódio na vida de Samuel é muito lindo e triste também. Esse e outros episódios estão escritos nos livros de Crônicas, né? E Gênesis também está ali o relato da mudança dos nomes de Abrão para Abraão e Jacó também. Samuel também registra nos seus livros episódios extraordinários. Bom, Efraim como tribo teve muitas vantagens, como as outras também tiveram, né? Mas eles não conseguiram aproveitar dessas vantagens que Deus lhe dera. Deus deu promessa. Meus queridos irmãos, quantas vantagens Deus tem nos dado e nós não temos aproveitado? Quantas promessas Deus tem na Bíblia Sagrada e nós não temos aproveitado? O que falta em nós, então? É estudar. Quais as promessas que Deus tem para mim? Quais as vantagens que Deus tem me oferecido todos os dias? E depois a gente fica chorando. Tá? Então, vamos prestar atenção nesse detalhe da nossa vida cotidiana e olhar mais. Deus está dentro da sua casa. Deus olha por você todos os dias. Eles visitam. Eles dizem quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os santos anjos visitam nossas casas. E quando eles visitam, eles vêm com bênção para dentro da nossa casa. E nós não temos aproveitado essas bênçãos da visita deles e os presentes que ele tem nos trazido. E perdemos, né? Porque nos falta essa percepção. E é a situação da tribo de Efraim. Agora, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Quem foi o primeiro reino de Israel? E Efraim ficou para Israel. O reino complicado, irmãos, tão triste.
Reis após reis dos primeiros ali foram muita idolatria. Jeroboão, o primeiro rei, que era efraimita, se entregou à idolatria. Se jogou na idolatria. Edificou altares. Construiu ali, né? Colocou em Betel, que não... Poxa, Betel, lugar chamado por Jacó, na época ali, viu a escada que ligava a terra com o céu. Era a porta do céu. A casa de Deus. Foi Efraim, colocou ídolos. Então, irmãos, vamos ter cuidado de não colocar nessa Betel, que é o nosso corpo, a nossa mente, né? Eu tenho que ter cuidado com isso, tenho que me vigiar, né? Cada um tem que se vigiar, se policiar. Eu não vou policiar a vida de ninguém. Você tem que policiar a sua vida e ver que tipo de Deus eu tenho que policiar a minha vida, que tipo, se aqui dentro tem algum ídolo. Nessa Betel aqui que Deus quer morar, se tem algum ídolo, se eu estou colocando algum ali altar de adoração a ídolos. Tá? Então tome cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Para não prejudicar. E a história dos efraimitas foram então marcado com outro episódio triste, terrível, que foi a idolatria e os altares edificados ali no tempo de Jeroboão. E ali sucessivamente, né? Depois nós temos outros reis que subiram e continuaram, né? E o mais ali frisante, nós temos o caso de Acabe e Jezabel, que foram terríveis também. Tá? Há poucas coisas mais tristes do que constante declínio da tribo arrogante, ciumenta de Efraim, do pináculo do sucesso, seu líder, o líder das nações inteiras, e o centro do culto em Siló, dentro de suas fronteiras. Isso foi um triste declínio dessa tribo, terrível. O que eles tinham? Eram pessoas arrogantes, ciumentas. Aí, olha, irmãos, esse tipo de pecado existe. Existe, está na minha família, está na família de cada um. Tá? Tome cuidado, que às vezes isso vem sobre nós, vem na nossa mente. Ser uma pessoa arrogante e ciumenta. Ok? Algumas das mensagens mais inflamadas foram enviadas pelo Senhor à tribo de Efraim. Quase todos o testemunho de Osés foram apelos para que Efraim se arrependesse dos seus pecados. Está lá no livro de Oséias, né, o capítulo 7 ali de Oséias, você vê Deus ali falando firmemente para aquela tribo. E ele diz, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, mas os assírios será o seu rei, porque recusaram e não se converteram. Tá? Então Deus, onde é que está escrito? Oséias capítulo 11, versos de 3 a 5. Então veja o que Deus fez. Atraiu Efraim no seu estágio de idolatria, feitiçaria e tudo mais. Atraiu Efraim com cordas de amor. Eu quero sempre refletir isso com os irmãos, trazendo o passado e o presente aqui, porque Deus também não foi Deus. Veja como Deus é um Deus de amor tão extraordinário. O Deus do Velho Testamento é o Deus que morreu na cruz do Calvário. Outros ignoram que esse Deus do Velho Testamento era um Deus muito ruim, né? Que matou muito entre os, não digo entre os ateus, não, é entre aqueles que acreditam e carregam a Bíblia, se denominam cristãos. Mas o Deus do passado, não é só esse texto que ele atraiu Efraim com cordas de amor, trabalhou, né? Sofreu. Ele nunca quis perder filho nenhum, nenhuma das suas criações. Deus nunca quis perder para o pecado, para o diabo. Mas poucos entendem isso, esse esforço e amor de Deus por pecadores. Ele te ama, ele me ama. E como é que ele me
quer fazer comigo todos os dias, me atrair com cordas de amor. Eu quero ser amarrado com essas cordas. Eu quero que Deus pegue e passe na minha casa e passe a corda todinha entre eu e minha família e dê aquele nó que nunca se solta, que a gente chama nó cego, né? Que é aquele nó que firma. Então peço, Pai, por favor, não deixa de vir na minha casa, me amarre, eu e minha família, com as cordas do amor. Por isso que nós devemos ler a Bíblia para entender como conversar com Deus. Olha esse lado, você pega um texto bíblico desse e acrescenta na tua oração, Pai, tu quis amarrar Efraim com as cordas do amor, ele rejeitou, mas eu quero. Vem e me amarra com as cordas do amor, para que eu fique contigo, para que minha alma seja atraída somente para ti, os meus olhos, os meus sentimentos. Aproveite essa oportunidade. São as bênçãos de Deus quando Ele visita a tua casa. São as providências de Deus quando Ele visita a minha casa. As cordas de amor. Mas, irmão, Osés apresenta a razão da queda de Efraim. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O reino de Deus e os reinos do mundo são inteiramente distintos. Nunca se juntaram e nunca se juntarão. Deus é Deus, em seu reino, em seu mundo, e o mundo é o mundo com o seu rei, que é Satanás, em toda a sua esfera. É por isso que João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essa questão, a queda de Efraim foi simplesmente isso. Eu quero só trazer aqui rapidamente, o que seria um bolo virado? É uma metáfora, tá? É a falha espiritual, sinais de decadência espiritual e consequências de decisões não pensadas, tá? Então, existe essas questões também, bom? Então, queridos irmãos, outro detalhe, então, o pão virado, são pessoas que não têm uma experiência constante, diária com Deus. É uma pessoa que não pode se misturar com pessoas do mundo, gastando sua força, seus recursos, seus bens, ou buscando fama e riqueza em um mundo que não tem a Deus. Esse é o bolo virado. O Senhor implorou a Efraim, dizendo, como se te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel? Mais uma vez ele disse, embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Dizendo, como eu vou te deixar, ó Efraim? Como eu vou te entregar para o diabo e o mundo? Deus está dizendo, eu não quero te entregar. Mas Deus disse, mesmo que eu venha escrever em 10.000 vezes a minha lei, ainda será estranha. Irmão, que coisa para nós refletirmos. Deus usa de misericórdia. Não vamos permitir que Deus chegue a essa situação conosco. Tentar escrever 10.000 vezes a lei de Deus para poder me despertar. Não. Então a idolatria foi o grande pecado de Efraim. Diz que Deus chegou a Osés e disse, olha, pare de interceder por Efraim. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Tá? Não entre mais nessa questão. Agora, a tribo de Dan, irmão, preservou o seu lugar entre os israelitas no tempo de Davi. Mas, depois disso, o nome aplicado da tribo de Dan apareceu, raramente mencionado, exceto em algumas referências. Nós temos aí Sansão, que foi da tribo de Dan, um juiz e libertador de Israel, caiu, mas se arrependeu, está salvo pela graça de Deus. Tá? Nós temos a bênção pronunciada sobre Dan por Jacó, retrata seu caráter. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e da tribo de Dan saiu juízes. Né? A profecia dada sobre ele realmente aconteceu. Os caminhos,
Então, já terminamos. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Como a bênção pronunciada sobre Rúben, também foi pronunciada sobre os demais, também foi pronunciada sobre Dan. Mas Dan não era fácil, os danitas tinham essa questão de julgar, eram muitos julgadores. Então nós devemos ter cuidado com o espírito de julgar, irmão, sem saber, sem filtrar as informações. Filtre uma informação quando chegar no seu ouvido, antes de julgar alguém. Não julgue pela aparência, não julgue porque alguém te disse alguma coisa. Tente buscar saber a real situação. Não entre nessa vereda, tá? Não é de Deus. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, quer dizer, onde tiver 2 ou 3 testemunhas, se dá o veredito. Ou pela reta justiça de Cristo. Deus nos deu a condição de julgar, mas pela sua reta justiça, não com a nossa justiça. Então, uma víbora junto à vereda, disse a palavra de Deus, que era de Dan, que mordia, né, que estava ali pronto para fazer uma cilada. Que palavras poderiam descrever melhor a linguagem maligna que é posta ela mesma em chamas de um inferno? Os danitas gostavam de falar mal dos seus irmãos, a fofoca, né, o disse-me-disse, carregada de veneno mortífero. Dan representa o caluniador, pois a víbora atinge o calcanhar do cavalo. Tais personagens são odiados por Deus e pelos seres humanos. A palavra do Senhor diz, ao que as ocultas calúnias, o próximo, a esse se destruirei. A esse eu destruirei. Então, não dê ouvido, não esteja entre os caluniadores, pessoas que gostam de falar muito fofoca, irmão, que já estão entregues, corta essa amizade. Não fique entre eles. Então, você será contaminado por essa mal que era da tribo de Naim. Deus odeia, você sabe, dos 7 pecados que Deus abomina, é o falar mal dos seus irmãos, né? Não importa quem seja, ou da igreja ou fora da igreja, né? Por isso que a questão, aí, o movimento de reforma não entra na questão da política, porque a política tem muito disso aí, tá? Um fala mal do outro, aquela situação toda, não é a nossa missão. Nós não estamos aqui para ser um danita ou um eframita, tá? Ou somos de Rubem, de José, melhor ainda, né? Ou o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É a resposta de Jeová. Esse sim é amado do Senhor, que não se entrega a essas questões, né? Então, queridos, outra questão aqui, Efraim e Dan, como as mesmas oportunidades de seus irmãos tiveram de suportar traços malignos, característica de caráter, eles falharam. Os outros irmãos também tinham e falharam, mas se arrependeram dos seus pecados e voltaram atrás, né? Tiveram a vitória, porque buscaram o Deus dos seus antepassados e puderam ali ser, o seu nome ser, então, eternizado. Cada um é o arquiteto de seu próprio caráter. Aquele que conserva perdão, irmãos, aquele que conservar a sua atitude a todos. Olhai para mim, sereis salvos, diz o Senhor. Aquele que conservar a sua mente firme em Deus, pela contemplação serão transformados de glória em glória. Dia após dia ocorrerá uma transformação no caráter. O mesmo Cristo que uma vez andou pela terra vestido em forma humana, por meio de seu divino Espírito Santo, habitará com todo ser humano que quiser ser transformado de dentro para fora. Cristo é o mesmo Cristo que buscou salvar Efraim e Dan, que busca nos salvar também. É possível a todo aquele que crê. Por isso que ressalto de novo, irmãos, nunca utilize a palavra se tu podes, Senhor, me transformar. Não, de hipótese nenhuma. Senhor, me transforme. Em Jeremias diz, Senhor, se tu me libertares verdadeiramente, serei livres.
converta, verdadeiramente serei convertido. Vamos aprender com a Bíblia como conversar com o céu e obter as bênçãos celestiais. Quero concluir com essa mensagem. Cristo passa a ser retratado em cada discípulo. Cada discípulo. É possível para o pobre humanidade caída, mediante o poder de Deus, refletir o caráter divino? É possível. Cristo cobre a vida arruinada com um manto imaculado de sua própria justiça. Glória a Deus por isso. Deus e os anjos contemplando o indivisível, assim vestido, veio apenas um caráter perfeito do divino Filho de Deus. E durante as intermináveis eras da eternidade, os remidos testemunharão com o poder transformador que fez o sangue de Cristo na vida deles. Então, queridos, vamos eternizar o nosso nome nos livros da vida memorial. Se algum desses pecados está acontecendo comigo, não vou olhar para o meu irmão, não. Eu tenho que olhar para mim. Então eu tenho que me corrigir, eu tenho que buscar a esse Deus que pode me cobrir com um manto sagrado e expelir da minha alma todo o pecado. Que Deus te abençoe. E não deixe de buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se volte para Deus que te ama. Amém. Amém. Amém.